Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Obrigado pela presença, obrigado pela participação de todos vocês aqui. Dá uma olhadinha no chat aqui. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Bruna. Tudo jóia? Meninos, espero que vocês tenham descansado um pouquinho nessa última semana, que vocês tenham aí revigorado aí as suas energias, para a gente voltar com tudo, né, nessa reta final aí para as provas de Enem, vestibulares, para a gente poder voltar com tudo na nossa aulinha aqui de matemática. Tem mais gente chegando aqui atrasada aqui, mas vamos lá. Ai, ai. Vamos ver. Bom dia, Vinição. Tudo jóia, né? Graças a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, meninos. Ó, nós finalizamos, antes dessa pausa, antes dessa última semana, a gente tinha finalizado a função exponencial. E agora a gente finalmente vai entrar no nosso último conteúdo, que é a função logarítmica. Então, a gente está terminando o conteúdo de funções. E o nosso último conteúdo de funções aí, então, é o danadinho do logaritmo, tão temido, o tão aí, né, respeitado logaritmo. Meninos, logaritmo é um conteúdo que é muito tranquilo, é muito fácil. O pessoal às vezes tem dificuldade com logaritmo, por quê? Porque logaritmo vai misturar todos os conteúdos que a gente já viu dentro de funções. Então, às vezes, algum conteúdo lá atrás não ficou muito bem fixado na sua cabeça. E aí, claro, às vezes, como vai precisar desse conteúdo, você pode ter um pouco de dificuldade, mas o logaritmo mesmo, ele é muito injustiçado. O logaritmo é um conteúdo que ele é fácil. E eu vou te mostrar hoje, principalmente hoje, que é a nossa primeira aulinha, eu vou te mostrar que o logaritmo está longe, mas está muito longe de ser um bicho de 7 cabeças, tá? Quero que vocês participem da aula, fiquem à vontade. Quando precisarem fazer uma pergunta, pode usar aqui o chat, podem ativar o microfone de vocês. Agora, mais cedo, a Gabriela estava com o áudio aí ativado, acho que sem querer. Estava dando uma certa microfonia, eu desativei o áudio dela, mas fique à vontade, tá, Gabi? Se você quiser ativar seu áudio aí, todos vocês fiquem à vontade, podem ativar quando precisarem. Fechado? Vamos lá, então, para a nossa primeira aulinha de logaritmos. Eu quero, então, aqui escrever para você aqui, salvar depois bonitinho lá, como se fosse o seu caderno, né? Vou colocar aqui para você, ó, aula 1. Aula 1 de logaritmos. Certo? Então, eu queria que você salvasse isso aqui bonitinho lá, organizasse aí seu caderninho, para você montar aí depois aí um resumo, uma espécie de um caderno aí virtual aí sobre logaritmos. Fechado? Então, essa é a nossa primeira aulinha. E eu quero, nessa primeira aula, nesse primeiro quadro aqui, te mostrar como que a gente representa um logaritmo. Então, representação de um logaritmo. Como que a gente representa um logaritmo? Meninos, antes de mais nada, para a gente poder representar um logaritmo, eu preciso escrever a palavrinha log. Então, eu vou escrever aqui a palavrinha log para indicar que é um logaritmo, certo? E sempre que eu for calcular um logaritmo, eu vou querer calcular o logaritmo de um número em relação a outro número, que é esse númerozinho que fica aqui embaixo. Quando a gente fizer essa conta, a gente vai chegar no resultado. Eu vou chamar esse resultado final aqui de x, tá? Então, esse azinho, que é o número que eu quero calcular o logaritmo, ele recebe um nome. Esse azinho é chamado de logaritmando. Olha que nome bonito para você colocar aí no seu filho, logaritmando. O Bzinho, que é a nossa referência, é o número que eu quero calcular o logaritmo em função dele. Esse Bzinho é chamado de base. Ah, professor, mas não tem base um exercício desse? Tem base sim, ó. Esse Bzinho, que é esse número aí, que é a nossa referência, ele é a nossa base. Vou até colocar aqui para você, ó. Referência. E aí, ó, esse resultado final aqui, ó, a gente chama de x. Ele é o resultado do logaritmo. Então, basicamente, meninos, essa é a maneira da gente representar um logaritmo, tá?
eu tenho que colocar a palavrinha log, eu vou sempre calcular o logaritmo de um número em relação a outro, e isso vai dar um resultado final. E esse Azinho é chamado de logaritmando, o Bzinho é chamado de base, e o X é chamado de resultado do logaritmo. Bom, é assim que a gente escreve um logaritmo, certo? Tá, professor, eu aprendi como é que escreve um logaritmo, mas eu gostaria de o seguinte, eu gostaria de calcular mesmo um logaritmo. Então vamos lá, vamos aprender a calcular aqui um logaritmo. Eu quero te ensinar então agora a definição de logaritmo. Então qual que é a definição de logaritmo? Então vem cá, ó. Definição. Como que a gente define um logaritmo? Meninos, preste muita atenção porque isso aqui é muito, muito, muito importante, tá? Toda vez que eu escrever logaritmo de A na base B e disser para vocês que esse resultado vale X, o que que isso significa? Isso significa... Isso aqui significa o quê? Isso aqui significa... Peraí. Isso aqui significa que Bzinho elevado a X é igual a A. Então, preste muita atenção. De novo. O que que significa eu escrever logaritmo de A na base B é igual a X? Significa, menino, significa que esse X, vou escrever aqui para você em português, ó, esse X, o que que é logaritmo? Se alguém te perguntar hoje na rua, o que que é logaritmo? Você vai responder assim para a pessoa, logaritmo é o expoente da base para que sejam iguais ao logaritmando. Como assim? Ó, preste muita atenção. O que que é o resultado do logaritmo? Esse cara aqui, ó, que é o resultado do logaritmo, ele é o expoente desse cara aqui de baixo, para eles ficarem iguaizinhos a esse cara aqui de cima. Então, observe que o x, ó, ele é o expoente do bzinho, para eles ficarem iguaizinhos ao cara lá de cima, certo? Então, em língua portuguesa, ó, logaritmo é o quê? É o expoente da base para que eles sejam iguais ao logaritmando. É a famosa regra da bundinha ou regra do coração, tá? Como assim? Vou até desenhar aqui para você essa regrinha, ó. A gente escreve assim, né? Logaritmo de A na base B. E a gente fala que isso aqui dá um certo resultado que a gente chama de X. E o que que é isso, na verdade? Isso é o seguinte, ó, esse cara aqui que é o X, ó, ele é o expoente, da base, para eles ficarem iguaizinhos ao logaritmando. E observe que essa regrinha aí, ó, essa definição, te lembra um coração, te lembra uma bundinha, certo? Depende do seu ponto de vista. Então eu preciso muito que você saiba essa definição, essa regrinha, tá? Que o resultado, ele é sempre o expoente da base para ficar igualzinho ao logaritmando, tá? Então o logaritmo é isso. Se alguém te perguntar o que que é logaritmo, você já sabe. Logaritmo, ele é o expoente da base para eles ficarem iguaizinhos ao logaritmando, tá? Então isso é logaritmo. Essa é a definição de logaritmo, é isso que eu queria passar hoje aqui para vocês. E nós vamos treinar isso agora. Como? A gente vai treinar isso aqui agora fazendo o quê? Exercícios, tá? Preciso muito que você guarde essa definiçãozinha aqui. E nós vamos treinar agora fazendo um monte de exemplos e um monte de exercícios. Tudo bem? Eu vou fazer bem devagarzinho, eu tenho certeza que vocês vão conseguir acompanhar, mas qualquer dúvida que tiver,
me pergunte, pelo amor de Deus, não deixa a matéria acumular. Logaritmo é uma matéria acumulativa, então eu vou começar com exemplos bem simplesinhos e você vai ver que hoje, no finalzinho da aula, amanhã na nossa próxima aula, vocês vão vendo que a gente vai cada vez mais aprofundar e vai ficando cada vez mais complexo os exercícios que a gente vai fazendo, tá? Mas se a gente for caminhando juntos, um por um ali devagarzinho, a gente vai subindo essa escadinha até a gente conseguir fazer questões lá do ITA, lá da NASA, tá? Sem nenhum problema, a gente vai conseguir chegar lá daqui a algumas aulas, tá? Então, vamos lá para o nosso primeiro exemplo, então. Exemplo 1. Exemplo 1. Qual que é o nosso primeiro exemplo? Eu quero que você calcule aqui para mim. Alguém ativou o áudio aqui, foi a Nicole, eu acho que foi sem querer, então eu estou desativando. Mas, Nicole, se você quiser falar alguma coisa, é só ativar de novo, tá? Então, ó, queria que você calculasse para mim o logaritmo de 8 na base 2, certo? Quanto que vale o logaritmo de 8 na base 2? Vamos supor que a gente não saiba fazer isso aqui de cor, eu vou chamar de quê? Eu vou chamar de x. Eu quero descobrir quanto que é esse x aí, ó, certo? Te pergunto, quanto que é o valor do x? Quanto que é o logaritmo de 8 na base 2? Vocês conseguem me falar quanto que é? Alguém consegue ativar o áudio ou mandar aí no chat para mim quanto que é o logaritmo de 8 na base 2? Seria 3. Perfeito, Vinição. A Ana Clara mandou aqui no chat também, o Rafael. Perfeito, meninos, é exatamente isso mesmo. Dá 3. E por que que dá 3? Vamos lembrar a definição de logaritmo? Qual que é a definição de logaritmo? Ó, esse x aqui, ó, ele é o expoente do 2 para eles ficarem iguais a 8. Qual que é o expoente do 2 para ele virar 8? 3, tá? Não é multiplicação, tá? É expoente. O expoente do 2 para ele virar 8 é 3. Professor, eu não consigo pensar isso aí de cabeça. Me dá um nó aqui, eu não consigo. Ok, tranquilo. Então faz devagarzinho. Como é que faz devagarzinho? Ó, você faz assim, ó. 2 elevado a x tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 8. Eu queria muito que vocês conseguissem fazer de cabeça, mas se você não consegue ainda, vamos fazendo devagarzinho até você pegar a manha e fazendo rapidinho, tá? Como é que a gente organiza isso aí? Isso aí é uma equação exponencial. Ah, vocês tiveram um excelente professor de função exponencial. Tivemos, foi o Johnny, isso, foi o Johnny, tá? Deixa vocês comigo. Não que o Johnny não seja um excelente professor. Mas, meninos, olha só. Vocês aprenderam comigo função exponencial, miseráveis. E aí, ó, as bases ali não são iguais, eu não consigo colocar na mesma base. Se as bases são iguais, os expoentes serão o quê, meninos? Se as bases são iguais, os expoentes serão iguais, ó. Então, esse cara aqui, ó, tem que ser igual a esse, tem ou não tem? Quem garante isso para nós? A injetividade, lembra disso? Então, pela injetividade, ou seja, pelo fato da função exponencial ser injetora, se esses resultados são iguais, o único jeito é dos expoentes serem iguais, né? Então, pela injetividade, a gente garante aí que o x é quanto, meninos? Que o x vale 3, ó. Então, tá aí o nosso primeiro resultado, o nosso primeiro logaritmo. Gostaria de saber se aqui no chat alguém tem alguma dúvida, se alguém quiser ativar o áudio, pergunte. Fale agora ou cale-se para sempre. Quero saber se vocês estão conseguindo acompanhar aí a nossa aula. Dúvidas? Perguntas? Tudo certo? Ótimo, obrigado, Gabriela. Obrigado pela participação, viu? Então vamos lá, ó. Vamos para o exemplo número 2. Eu vou melhorando os exemplos aqui na aulinha de hoje, ó. Aguenta aí comigo. Exemplo número 2, então, gostaria que você calculasse comigo aqui o logaritmo. O logaritmo de quem? O logaritmo de 81 na base 3. Quanto que é o logaritmo de 81 na base 3? Professor, não sei. Então, se você não sabe, você vai chamar de quê? De x. Se alguém souber, pode mandar aqui no chat. Ótimo, ficaria muito orgulhoso se vocês conseguissem fazer de cabeça. Professor, eu não dou conta. Beleza, se você não dá conta, vamos montar devagarzinho. Como é que monta devagarzinho? Vem cá, ó. Quem que é esse x? Cara, esse x, ele é o expoente da base, para eles ficarem iguaizinhos ao logaritmo
mando, ó. Então, de novo, o que é o logaritmo? Ele é o expoente da base para ficar igualzinho o logaritmando. Então, esse x, ele é o expoente do 3, ó. Então, 3 elevado a x tem que ser igualzinho a 81. Maravilha, professor. E daí? E daí que dá para colocar o 81 na base 3? Claro que dá. O 81 eu consigo falar que ele é quanto, hein, meninos? Eu consigo falar, ó, 3 vezes 3 são 9, vezes 3 de novo é 27, vezes 3 de novo é 81. Então, 3 elevado à quarta. Opa, as bases são iguais? São. Então, se as bases são iguais, os expoentes serão o quê? Iguais. Qual é a propriedade que garante isso para nós? A injetividade. Então, pela injetividade... Professor, se eu esquecer de colocar aí pela injetividade, tem problema? Tem não, claro que não, tá? Eu estou colocando só para ficar completo. Isso aqui numa resolução de uma segunda fase, cara, o examinador ficaria seu fã. Porque além de você saber resolver o problema, você sabe o porquê que aquilo realmente pode ser feito. Então, se você puder lembrar e puder colocar, seria muito bom. Tá aí, ó, nosso X vale quanto? Vale 4. Fechado? Tinha uma galera que colocou aqui para mim no chat. Obrigado, viu, meninos? Obrigado, Rafael. Obrigado, Gabriela. Exatamente aí, ó. Nosso X vale 4, tá? Vamos fazer mais exemplos? Vamos ver como é que tá a cabecinha de vocês? Posso melhorar um pouquinho o nível? Vou fazer aqui o exemplo de número 3, ó. Exemplo 3 é o seguinte, ó. Eu quero calcular o logaritmo de 7 na base 7. E agora, hein, meninos? Quanto que é o logaritmo de 7 na base 7? Ih, professor, sei não. Se você não sabe, você vai chamar de quê, então? Você vai chamar de x. E aí, como é que eu faço para calcular esse x? Rafael já mandou aqui no chat, parabéns, Rafa. Exatamente, esse é o valor mesmo, tá? Mas faz de conta que a gente não sabe calcular isso aí de cor. Qual que é o valor do x? Vamos lá? Quem é o danadinho do x? O x, ele é o expoente da base para ficar igualzinho ao logaritmando, ó. Então, vamos lá, vamos tentar descobrir aqui quem é esse x, ó. O 7 de verde elevado a x tem que ser igualzinho a 7. Maravilha, mas olha só o que eu posso fazer, ó. Vou até copiar isso aqui e vou colar. Vou colar da seguinte maneira, olha só. Esse 7 aqui de laranja não é 7 elevado a 1? 7 elevado a 1 é 7, ou não é? Opa, eu tenho ali uma equação exponencial de mesma base. Se as bases são iguais, os expoentes serão o quê? Iguais. Ó. Então, pela injetividade, o nosso x aqui vale quanto, meninos? Nosso x aqui vale 1. Isso aqui é até uma propriedade que depois eu vou passar para vocês. Quando o logaritmando for igual à base, o resultado do logaritmo vai ser sempre 1. Mas não precisa decorar, tá vendo que pela definição você mata o resultado do logaritmo? Para a gente terminar, quero fazer aqui o exemplo de número 4 com vocês. Exemplo 4. Vamos calcular aqui o logaritmo. Vamos ver se vocês estão preparados mesmo, hein? Quero calcular o logaritmo de 1/4. Logaritmo de 1/4 na base 4. E aí, hein? Quanto que é o logaritmo de 1/4 na base 4? Não sei, professor. Se você não sabe, você vai chamar de quê? Você vai chamar de x. Quanto que é o logaritmo de 1/4 na base 4, hein? Vamos lembrar, ó. Esse x aqui, ó, ele é o expoente da base para ficar igualzinho ao logaritmando. Ó. Então, ele é o expoente da base para ficar igualzinho ao logaritmando. Vem comigo? Rafael já mandou bala aqui, já adivinhou. É isso aí, Rafa, você tá o bicho, hein? O cara voltou com tudo. Então, ó, significa que 4 elevado a x é igualzinho a quanto, hein, meninos? É igualzinho a 1/4.
Meninos, mas 1 sobre 4, eu consigo escrever isso na base 4? Consigo. Ah, professor, não tem base um negócio desse. Tem base sim, ó. Eu consigo pegar o 1/4 e escrever como sendo 4 elevado a menos 1. Ah, agora ficou muito fácil, porque numa equação exponencial, se as bases são iguais, os expoentes têm que ser o quê? Iguais. Ó. E aí, pela injetividade, quanto que dá aí o valor do meu x? Menos 1. Professor, então eu posso ter o resultado de um logaritmo negativo? Claro que pode, meninos, claro que pode. Pode ser menos 1, pode ser menos 2, pode ser menos qualquer valor, tá? Então, realmente, o resultado pode ser negativo. Tá aí os nossos 4 primeiros exemplos. Tem alguma dúvida, tem alguma pergunta? Eu quero melhorar ainda mais os nossos exemplos aqui na aulinha de hoje. Tem mais exemplos para a gente poder fazer na aulinha de hoje. Quero ver se vocês estão preparados aí para a gente fazer o exemplo de número 5. Posso passar aqui o quadro? Posso para o nosso próximo aqui slide, nosso próximo quadro? Ó, quero te propor aqui, ó, o exemplo número 5. Exemplo 5, ó, vem cá comigo. Logaritmo, vamos ver se vocês estão fera, hein? Logaritmo de 0,2, ixi, agora é número decimal, na base 5. Quanto que é o logaritmo de 0,2 na base 5? Professor, não sei. Se a gente não sabe, a gente vai chamar de quê? De x. Quem é o x? Meninos, esse x, ele é o expoente. Ele é o expoente da base. Só um minutinho, menino. Deixa eu organizar aqui para não aparecer esse barulho aqui no meu WhatsApp. Sem querer, ele sincroniza aqui com o meu celular, tá? Então, vamos lá, ó. Então, o x ele é o expoente da base para ele ficar igualzinho ao logaritmando, certo? E aí, quanto que é o valor do x? Qual que é o resultado aqui para o x? Ó, Rafael já mandou bala aqui na resposta. Quero ver se mais alguém consegue fazer de cabeça. Agora o número é decimal, dá um pouquinho mais de trabalho. Mas vamos lá, ó. Quem que é o x? Ó, o x é o seguinte, ó. Presta atenção aqui no titi. O 5 elevado a x tem que ser igualzinho a 0,2. Mas, meninos, 0,2, o que é 0,2, hein? Presta atenção. Olha o que eu vou fazer, hein? Eu vou ficar, ó, 5 elevado a x igual a... Tem como escrever o 0,2 na forma de uma fração? Claro que tem. 0,2 é o quê? 0,2 é a mesma coisa que 2 sobre 10. Dá para simplificar o 2 sobre 10? Claro que dá. 2 sobre 10 é a mesma coisa que quanto? Que 1/5. Perfeito, Rafa. É exatamente isso daí, ó. Então, bom dia, professor Pedro Paulo. Fala, Fernandão. Bom dia. Bom dia. Como é que estão as coisas? Coisa linda. Bom dia, alunos da terceira série. Sejam bem-vindos. Retomando uma ótima semana a todos. Você está revigorado, hein, Pedro Paulo? Ó, rindo à toa. Coisa boa, hein? Que semaninha boa. Enquanto vocês descansaram, nós trabalhamos muito, viu? Mas uma boa semana, galera. Uma boa retomada agora. Nós temos agora 1 mês e meio, até o dia 30 de novembro, para a gente fechar tudo, né? E depois começar uma maratona no dia 1º de dezembro aí, e até o dia 23 de dezembro, e continuando aí até o primeiro dia, segundo dia do Enem, ok? Então, uma boa retomada, vocês descansaram, agora é estudar, correr atrás e não perder a aula daqui para frente, que é tudo fechamento de aula, né, Pepe? Exatamente, vamos fechar tudo aí. Um abraço para vocês aí. Obrigado, Pedro, uma boa aula, uma boa semana para vocês e para nós aqui também. Um abraço. Tamo junto, abraço, obrigado.
Meninos, e aí, ó, o 2 sobre 10, o que vai ficar com esse 2 sobre 10? Esse 2 sobre 10 vai virar 1 sobre 5, certo? O pessoal já tinha mandado aqui no chat, aqui, exatamente, é 1 sobre 5. Esse 1/5, 1 sobre 5, vira 5 elevado a menos 1. Então, ó, 5 elevado a x. Eu só vou desativar o áudio aqui do pessoal aqui do dinâmico aqui. Aí, só para não dar microfonia. Vai ficar 5 elevado a x igual a 5 elevado a menos 1. E aí, agora sim, ó. Agora as bases são iguais, então os expoentes serão o quê? Iguais, ó, pela injetividade. Pela injetividade, a gente fala então que o x vale quanto, meninos? O x vale menos 1, certo? Então, espero que vocês tenham entendido quando o número é decimal. Se tiver alguma pergunta, chame agora aí, que eu vou passar para o nosso exemplo número 6. Mas estou à disposição de vocês aí se tiver alguma dúvida. Vocês viram que eu estou melhorando o nível de dificuldade dos exemplos? Eu quero ir aprimorando aqui com vocês devagarzinho, devagarzinho. A gente vai chegando nos exemplos mais complexos. Fechado? Tudo tranquilo? Ô, Pedro Paulo. Fala, Vinição. Como é que poderiam me dizer assim, sem ter essa, como é que eu vou dizer, esse logaritmo pronto? Como é que podem me dar assim, tipo, em escrita de enunciado, por exemplo? Você vai ter que aguardar um pouquinho, Vinícius, porque as questões, geralmente, ainda mais no Enem, geralmente elas não vêm assim, calcule logaritmo, ela vem com uma historinha, né? Aí ela te conta que um isótopo radioativo sofreu um decaimento e ele quer saber quanto tempo vai demorar para alguma coisa acontecer. Ou ele te conta que o investimento financeiro foi feito com alguma taxa de juros e ele quer descobrir, às vezes, qual é o tempo para duplicar ou para quadruplicar um investimento. Ou ele fala que a energia liberada num terremoto foi de tanto, que ele quer saber a magnitude desse terremoto. Ou ele vai perguntar, às vezes, o pH de uma solução na química. Então, aqui tem muitas historinhas, tem muitas contextualizações para a gente calcular. Mas eu não consigo chegar lá ainda, Vinícius, se você não souber fazer o básico. Então, primeiramente, eu estou te ensinando a calcular o logaritmo pela definição. Amanhã eu vou te ensinar a calcular o logaritmo usando algumas propriedades. Por que usando algumas propriedades? Porque nem sempre isso aqui vai acontecer. Ó. Nem sempre eu vou ter bases iguais dos dois lados. E aí a gente vai ter que aprender a se virar. Como é que se vira? Aplicando algumas propriedades. A hora que a gente tiver fera nisso, aí sim, aí eu começo a contextualizar o exercício. Aí a gente lê uma historinha, interpreta o texto, monta uma equação, e aí resolve. Mas até lá, eu preciso te mostrar aqui, né? Subir a escadinha devagarzinho para a gente chegar e conseguir resolver as questões. Mas pode ficar despreocupado que a gente chega, uma hora a gente chega lá. Tranquilo, toca o barco aí que o negócio aqui não tá tenso, mas vamos andar aí. Então fechou, ó. Quero calcular agora o logaritmo de uma raiz, ó. O logaritmo da raiz de 2 na base 2. Então, quanto que dá esse resultado? Estou chamando aqui de x. Vocês conseguem saber o resultado aí de cor? Coloca aí no chat para mim aí, quem souber. Qual que é o logaritmo de raiz de 2 na base 2? Professor, não sei. Beleza, se você não souber, quem é o x? O x, ele é o expoente da base. Para eles ficarem iguaizinhos ao logaritmando. Então, na verdade, eu posso escrever isso aqui como sendo 2 elevado a x igual a raiz de 2. Meu sonho é que você consiga fazer isso aqui de cabeça, mas se você não conseguir, beleza, a gente faz devagarzinho. Então, ó, o que é raiz de 2? Lembra lá da regra do solzinho? Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol, lembra disso? O que é raiz de 2, meninos? É 2 elevado a meio. E aí, ó, as bases agora não são iguais? Se as bases são iguais, os meus expoentes serão o quê? Iguais, ó, pela injetividade. Pela injetividade. O que eu posso afirmar para vocês aqui, ó, que o x vale quanto? Que o x vale 1 sobre 2. Quiser colocar na forma decimal também, não tem problema não. O x vale 0,5.
Então, o resultado de um logaritmo pode ser um número decimal? Claro que pode. O resultado de um logaritmo pode ser qualquer valor, tá? Pode ser qualquer valor mesmo, tá? Lembrando, qualquer valor real, tá, meninos? Qualquer número real, tá? A gente trabalha aqui no ensino médio apenas com funções com números reais, tá? Números complexos aí é uma outra história, é um outro capítulo lá do seu livro. Para a gente fechar aqui os exemplos, exemplo número 7. Gostaria que você calculasse comigo quanto que é o logaritmo de 100 na base 1000. Quanto que é o logaritmo de 100 na base 1000? Não sei. Se eu não sei, eu vou chamar de quê? De x. O que que é esse x, hein? Então, vamos lá. Esse x, ele é o expoente do 1000 para eles ficarem iguais a 100. Então, se você não conseguir fazer de cabeça, beleza, não tem nenhum problema. O que a gente vai poder falar aqui? A gente vai poder falar que 1000 elevado a x tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 100. Massa, tem como colocar tudo na mesma base? Tem, claro que tem. Ó. O 1000 eu posso falar que é 10 ao cubo. Então, 10 ao cubo elevado a x igualzinho, o que é 100? 10 elevado ao quadrado. E aí, meninos, é claro que eu posso falar para você, ó, aqui, ó, 10 elevado a 3x é igual a 10 elevado ao quadrado. A base é a mesma? Sim, ó, então os expoentes têm que ser o quê? Iguais, ó, pela injetividade. Pela injetividade. Significa, então, que 3x tem que ser igual a 2. Quanto que é o x, na verdade, então? 2 terços, tá? Eu não vou dividir o 2 pelo 3, não, porque senão vai dar uma dízima periódica, né? Não é interessante. Mas deixa aí, ó, 2 terços. Esse é o resultado do nosso logaritmo. Meninos, queria saber de vocês se os nossos exemplos da aulinha de hoje ficaram claros na cabecinha de vocês. Eu tenho mais coisas para poder passar para você hoje ainda, tem mais um quadro que eu preciso te mostrar, mas sobre os nossos exemplos, sobre a definição de logaritmo, tudo certo? Tudo tranquilo? Ficou tudo ok na cabecinha de vocês? Obrigado, Vinícius. Obrigado, Bruna, Ana Clara, Gabriela. Isso é logaritmo. Então, pare, pelo amor de Deus, de falar para as pessoas que logaritmo é difícil. Logaritmo é muito fácil. O problema, igual o Vinícius conversou comigo, às vezes é ler o texto, interpretar, montar e aí resolver. Tá? É claro que nem todos os logaritmos vão ser tão simplesinhos quanto esses, mas essa é a nossa primeira aula. Então, a ideia de logaritmo é tranquila. O problema de logaritmo é, precisamos de matemática básica. Eu preciso de tudo que você já viu na vida de matemática para resolver uma questão de logaritmo. Então, como o pessoal tem dificuldade nessa matemática anterior, acaba colocando a culpa no coitado aqui do logaritmo. Mas o logaritmo em si, ele é fácil, ele é tranquilo, ele não tem muito segredo. Fechou? Beleza? Então, vamos lá. O que eu quero terminar aqui com vocês? Ó, para a gente terminar a nossa aula, eu quero colocar para você aqui, ó, um lembrete. Deixa eu copiar aqui, ó. Peraí, eu vou copiar aqui a nossa definição. Então, essa aqui é a definição de logaritmo. Vou colocar ela aqui, porque eu vou usar ela aqui agora. Essa aqui é a definição de logaritmo. Eu vou apagar aqui esse amarelo, porque eu não quero. Eu quero só que você lembre a definição, certo? E eu quero te mostrar aqui a condição de existência. Como assim condição de existência? Meninos, não é todo logaritmo que vai existir. Eu não posso ficar querendo calcular logaritmo de qualquer coisa, de qualquer jeito. Aqui o negócio tem gerência, aqui o negócio tem, né? Tem uma regrinha a ser cumprida. E por que tem uma regra a ser cumprida? Eu não sei se você lembra, mas eu não sei se você está conseguindo perceber facilmente.
Mas isso aqui, ó, isso aqui que eu estou circulando aqui, colocando esse quadradinho aqui de vermelho, é uma espécie de uma função exponencial, tá? Essa função exponencial dá qualquer resultado? Não. Essa função exponencial pode ser calculada com qualquer número? Também não. Então, eu queria que você percebesse que eu consigo fazer um logaritmo virar uma exponencial. E nem toda exponencial existe, logo, nem todo logaritmo também vai existir. Então, se você olhar minha aula de função exponencial lá para trás, você vai ver lá a condição de existência da função exponencial. A condição de existência da função exponencial é a mesma condição de existência do logaritmo, é a mesma. Qual que é essa condição de existência? Vamos lá. Primeiramente, a minha base, ela tem que ser um valor positivo e diferente de 1. Agora eu vou te mostrar por que ela tem que ser positiva e diferente de 1, tá? Outra coisa, o meu logaritmando, ele também tem que ser positivo, tá? Então, essa é a condição de existência de um logaritmo. Eu só posso calcular um logaritmo se a base for positiva, se o logaritmando for positivo, e a base também for diferente de 1. Essa é a condição de existência de um logaritmo, tá? Então, queria que você anotasse aí com muito amor e carinho que não existem. Então, não existem, tá? Os exemplos que eu vou colocar aqui, eles não acontecem, ó. Logaritmo de menos 81 na base 3. Meninos, isso daqui não existe, tá? Isso aqui não existe. E por que que isso aqui não existe? Porque eu não tenho nenhum expoente do 3 que faz ele virar menos 81, tá? Então, não existe nenhum número que é expoente do 3 que faz ele virar menos 81. Logaritmo não é isso? Não é o expoente da base que faz ele virar o logaritmando? Não tem nenhum expoente para o 3 aqui, ó, que faz ele virar menos 81, tá? Então eu não posso ter um logaritmando negativo. Não posso, tá? Outra coisa, não existe também logaritmo de 0 na base 10, por exemplo. E por que que isso não existe? Porque não tem nenhum expoente do 10 que faz ele virar 0. Não tem nenhum expoente do 10 que faz ele virar 0. Quer ver só? Ó, 10 elevado à décima. É um número muito grande, ó. Deixa eu ver se eu sei falar isso aqui, ó. 1.000, milhão, 10 bilhões, tá? Se eu fizer 10 elevado a 1, por exemplo, é 10. Se eu fizer 10 elevado a 0, é 1. Se eu fizer 10 elevado a menos 1, é 0,1. Se eu fizer 10 elevado a menos 4, é 0,0001. Ou seja, eu não tenho nenhum expoente do 10 que faz ele virar 0. Às vezes fica perto de 0, mas dá 0 mesmo, não tem nenhum número que faz isso. Tá? Nenhum número faz isso. Então, queria que vocês ficassem atentos, porque esse logaritmo não existe, tá? Outra coisa, se algum dia na vida você quiser calcular logaritmo de algum número e a base for 0, isso aqui também não existe. E por que que não existe? Porque nenhum número vai ser expoente do 0 que faz ele virar 3, tá? Então esse logaritmo não existe também. Outro logaritmo que não existe. Logaritmo de 8 na base menos 2. Não tem nenhum número que eu consigo fazer o menos 2 elevado a esse expoente virar 8. Isso é impossível, tá? Então esse logaritmo aqui, ele também não existe, tá? E o último que eu quero mostrar aqui para vocês, ó, logaritmo
de 6 na base 1. Qual que é o expoente do 1 que faz ele virar 6? Isso também não existe, certo? Toda vez que eu fizer 1 elevado a qualquer coisa, vai dar 1. Então não tem como eu fazer 1 elevado a algum expoente dar 6, tá? Então esses logaritmos que eu coloquei para você aqui embaixo, eles não existem. Por que eles não existem? Porque eles fogem da condição de existência. Eles não atendem à condição de existência. E qual é a condição de existência? O meu logaritmando e a minha base tem que ser positivos. E ainda mais, a minha base tem que ser um número diferente de 1, certo? O logaritmando tem que ser positivo, a base tem que ser positiva e a base também tem que ser diferente de 1. Essa é a condição de existência de um logaritmo. Se essa condição de existência não for satisfeita, o logaritmo não existe. E aí qual que é o resultado? Não tem resultado, não tem como calcular esses logaritmos. Fechado? Era isso que eu tinha para apresentar aqui para vocês na nossa aulinha de hoje. Hoje nós vimos a definição e a condição de existência de logaritmos. A partir da aula de amanhã, a gente vai começar a ver algumas propriedades de logaritmos. Então, como é que a gente sai de algumas situações onde, por exemplo, essas bases aqui na hora de resolver não são iguais? Aí a injetividade não se aplica. Aí eu tenho que aplicar outras propriedades que eu vou mostrar para vocês a partir de amanhã. Fechado, senhores? Então, essa aqui foi a nossa aula 1 de logaritmos. Gostaria que você tentasse na sua casa fazer de novo hoje à tarde aí os exemplos, tá? Os exemplos que eu fiz na aula de hoje. Tentem fazer de novo sozinhos para ver se amanhã a gente fica melhor, para ir melhorando ainda mais, aí aumentando ainda mais o nível de dificuldade, deixando as questões mais complexas e mais próximas realmente aí de uma questão de vestibular. Fechado? Obrigado. Beijo para vocês, um excelente dia, boas aulas, uma excelente semana. Aliás, amanhã estamos de volta, né? Então, boa semana nada, bom dia só. Amanhã estaremos firmes e fortes aqui para a gente falar um pouquinho mais de logaritmo com vocês, tá? Mas eu queria muito que vocês tirassem essa trava que vocês têm na cabecinha de vocês, que logaritmo é difícil. Eu vou bem devagarzinho aqui, com calma, tranquilo, para te mostrar que logaritmo está muito longe de ser uma matéria complicada. Se a gente ver devagarzinho aí, você vai ver que é uma matéria que é de boa, que é tranquila. Fechou? Obrigado, Gabi. Obrigado, Ana Clara. Obrigado, Lizen. Obrigado a todos que participaram aqui. Rafael, você tá o bicho, hein, cara? Respondeu todas as perguntas hoje aqui da aula. Obrigado, parabéns. Obrigado também, Bruna, Vinícius, todo mundo que participou aqui. Muitíssimo obrigado. Um excelente dia para vocês. Tchau, obrigado.